Olá pessoal, a gente está iniciando uma série de vídeos que vai tratar de um assunto se realmente a gente vive a palavra. Então o tema desses vídeos será Vivendo a Palavra. E o assunto que a gente quer tratar hoje é combater a mentira. A gente pretende com esse vídeo desmistificar o que tem ocorrido dentro das igrejas com relação à mentira. E eu vou usar um fato muito interessante, que é com relação ao Estado, à criação do Estado de Israel. A gente costuma dizer que foi um brasileiro que deu o voto de Minerva para que o Estado de Israel fosse criado. Esse voto de Minerva quer dizer um voto de desempate. Então, pessoas vão para frente de outras pessoas ou até mesmo na frente de igrejas e dizem que aconteceu isso, que esse homem, um brasileiro, abençoou o Estado de Israel desempatando a votação. Isso não passa de uma grande mentira. E eles usam isso para poder justificar o que Gênesis 12:3 diz, para dizer que o Brasil é abençoado por Deus porque teve um brasileiro que abençoou a nação de Israel. Mas isso não passa de uma mentira, e é isso que eu vou passar para vocês hoje. Então, o que a gente vai contar sobre o que aconteceu no dia 29 de novembro de 1947. Nesse dia foi votada a Resolução 181, que pretendia partilhar a Palestina, criando dois estados. E seria o Estado judeu e o Estado árabe. Nessa época, até essa época, quem controlava essa região que eles pretendiam partilhar, que era a parte ocidental da Palestina, era o Reino Unido, pelo mandato britânico da Palestina. Eles detinham o controle daquela região. E essa resolução foi... Acredita-se que quem teve a ideia de criar essa resolução foi propriamente o Reino Unido. E essa resolução foi aprovada e, como eu disse antes, as pessoas contam que teve um empate. Não foi exatamente um empate. A votação aconteceu nessa época, em 1947, no ano que as Nações Unidas foi criada. As Nações Unidas tinha 57 países membros e nesse dia da votação tinha 56 países participando. E quando o Oswaldo Aranha, que é o nome do diplomata brasileiro que estava presidindo essa Assembleia Geral das Nações Unidas, quando ele decide colocar isso em votação, a votação é aprovada por 33 votos a favor, 13 votos contra e 10 abstenções. Aí a gente se pergunta, então, qual foi a participação desse brasileiro, então, para ter abençoado o Estado de Israel? A participação dele foi a seguinte: existia um cenário onde existia a Liga Árabe, onde Egito, Síria e outros países faziam parte dessa liga, que eles eram completamente contra a criação do Estado de Israel. Eles eram a favor do Estado árabe e não do Estado de Israel. E havia uma confusão muito grande. E disso que eu falei, dos 57 países que estavam participando dessa Assembleia, dos 57 países que eram membros e só participaram 56, só um país estava fora desse dia, que era a Tailândia, que não estava participando. Então existia uma possibilidade muito grande dessa resolução ser ou não aprovada. Existia uma dúvida muito grande. E a Liga Árabe estava pressionando para que isso não fosse aprovado e que não houvesse a votação naquele dia, porque eles queriam ter a certeza ao máximo de que aquilo não fosse ser aprovado. E nesse dia 26, que foi, acredita-se que a sessão durou do dia 26, que era uma sexta-feira, até a madrugada do dia 27 para ser aprovado, e esse impasse. A Liga Árabe não querendo aprovação, e aconteceu que Oswaldo Aranha é que tinha o poder de decidir se ia ocorrer ou não a votação. Foi então que, com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, que era a grande potência militar e política naquela época, que tinha uma grande influência sobre os países membros da ONU,
E Oswaldo Aranha, ele assumiu a responsabilidade e colocou em votação. O Estado de Israel foi criado com 33 votos a favor, 13 votos contra e 10 abstenções. E um país que não compareceu, que foi a Tailândia. Então essa é a verdadeira história. A participação de um brasileiro, do diplomata Oswaldo Aranha, foi assumir a responsabilidade e colocar a votação. Tanto que nessa votação, se vocês pesquisarem, vocês vão ver aí no vídeo várias informações dessas que eu estou falando e os links onde você pode encontrar isso, isso vai estar na descrição do vídeo também. Vocês podem ver que o Reino Unido, que foi o país que decidiu criar essa partilha, ele se absteve de fazer a votação. Então, por quê? Porque ele queria que houvesse um acordo entre as duas nações, para que não houvesse guerra. E a gente sabe que, biblicamente, isso não é possível. Então, mas o que eu quero mostrar para vocês é que não existe essa história de voto de Minerva, isso é uma mentira. O que existe é que Oswaldo Aranha decidiu assumir a responsabilidade e continuar com a sessão e a votação. Tanto que foi na madrugada de sábado, do dia 29 de novembro de 1947, que essa resolução foi aprovada. Como eu disse para vocês, então essa foi a participação do Oswaldo Aranha. Então, quando a gente tenta contar uma mentira para poder apresentar ou expormos algo bom, não deixa de ser mentira. Mentira vai ser sempre mentira. E o que a palavra diz com relação à mentira? Se a gente for lá para João, capítulo 8, versículo 44, eu quero ler isso para vocês. João, capítulo 8, 44. Diz assim: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando a gente cai nesse engano de querer contar uma mentirinha, vou contar uma mentirinha por uma boa causa. Muito cuidado para a gente não estar se tornando filho do diabo, fazendo a vontade dele e satisfazendo os desejos dele. Foi isso que a gente acabou de ler aqui em João 8,44. Não fica com raiva de vir não, porque está escrito na Bíblia. Então, você precisa procurar o conhecimento. Nós precisamos procurar o conhecimento. Então, até quando eu conto que Oswaldo Aranha deu um voto de Minerva, mas ele, de qualquer jeito ele abençoou Israel. Abençoou. Mas se eu conto a mentira, eu estou fazendo ao contrário do que Deus ensina, que é contar a verdade. E a palavra diz em Números 23:19 que Deus não é homem para que se arrependa e que minta. Então, para que eu vou contar uma mentira, mesmo para poder engrandecer uma coisa boa? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter quando vai para frente do púlpito, ou vai para frente do irmão e começa a contar mentira. A gente está perdendo aquela essência. Eu acredito que muitas gerações nem viveu, nem experimentou aquilo que a igreja em Jerusalém, quando Atos conta que eles viveram. E a gente precisa lembrar que Ananias e Safira morreram por causa de uma mentira. Então, até quando eu vou contar uma mentira para exaltar algo bom, eu tenho que tomar cuidado. Porque Deus não está participando disso. Se a gente ler Números 23:19, a gente vai ver que Deus não é homem para que minta. Então, a gente precisa ter o cuidado, ter esse zelo. Porque se você já ouviu essa história de que Oswaldo Aranha deu o voto de desempate, o voto de Minerva, você foi enganado. E quando você passa para frente, você está sendo enganador. Mesmo é uma mentirinha por uma boa causa. É mentira. E o diabo continua sendo o pai da mentira. E quando eu disse esse assunto que a gente precisa lembrar que Ananias e Safira morreram por causa de uma mentira, esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Então, a oração que eu faço a Deus é que nós possamos viver longe da mentira e que possamos nos aproximar cada dia mais e mais da verdade que é Cristo. Então, que Deus nos abençoe e que a gente viva mesmo a palavra. Que a gente possa continuar vivendo a cada dia a palavra. Fique na paz.